Então, bom dia, né? Eu sou colega de vocês, professor Glauco, aqui da UAG, da Unidade 5. Eu trabalho em consultório antes de vir para cá, então eu tenho um tempo que eu exerço a profissão de psicólogo clínico. E aí divido hoje com a profissão aqui de professor, né? E essa ideia a gente já tinha feito outras parcerias, desde em outros momentos, porque a saúde mental é uma necessidade, não tem nem o que comentar, né? O que a gente tem de problemas de saúde mental hoje no Brasil e no mundo, eu trouxe alguns dados aqui para a gente ver, a gente vai olhar, é um negócio assim preocupante, na verdade. Então a gente vai fazer essa fala hoje, ela vai ser gravada, e aí porque ela gravada fica disponível lá no canal do IF, e todo mundo que não pôde estar aqui, os alunos também, quem quiser, vai estar disponível esse material. Então a ideia também é essa, né? Então, tudo bom? Então a ideia é nós falarmos sobre a saúde mental no trabalho, sinais, sintomas e tratamentos. E como eu estava comentando, né, destacar que a saúde mental é uma condição essencial para a nossa sobrevivência. A gente, quando não está... Tudo que acontece com a gente é resultado do processamento do nosso cérebro, de uma forma ou de outra. Então, se ele não está funcionando direito, a gente não funciona direito. E se a gente não funciona direito, a gente adoece. Então, para procurar informar, e a partir da informação, do conhecimento, a gente lida com isso todo dia, né? É assim que a gente pode tomar boas decisões, fazer boas escolhas e cuidar da gente mesmo. Então, a ideia principal seria essa. Então, nós temos um roteiro. Vamos falar uma definição de saúde mental, entender o que seria saúde mental. E aí, assim, eu sigo sempre esse caminho porque eu acho que ajuda muito a gente trabalhar, a gente entender. Como é que esse cérebro, essa cabeça da gente funciona? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver a relação entre o cérebro e as nossas experiências. E dos transtornos que são muito comuns no trabalho, que têm relação com a saúde mental, a depressão, o transtorno de ansiedade, o estresse ocupacional e o burnout estão como os mais frequentes, os mais significativos, que geram mais afastamento e problemas de saúde mental no trabalho. Então, consequentemente, nós vamos falar sobre eles. E no final a gente vai discutir o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, que tipo de manejo, que tipo de atitudes e comportamentos e condutas e hábitos a gente pode construir que ajuda a gente ficar mais saudável, que ajuda a gente minimizar a probabilidade dessas doenças, desses transtornos. Então, saúde mental, o que é importante a gente ver aqui? Saúde mental não é a ausência de doença, certo? O fato de eu não estar doente não quer dizer que eu esteja saudável mentalmente, né? A saúde mental ela é um bem-estar muito mais amplo, que envolve você estar funcionando em sociedade, que envolve você estar funcionando na sua comunidade, no seu trabalho, na sua família. Então, você, para estar com uma saúde mental equilibrada, você precisa estar funcionando bem nos seus âmbitos de convivência, trabalho, família, sociedade, enfim. Então, a saúde mental é vista como um conjunto, uma coisa muito mais global, muito mais ampla, e não apenas a ausência de uma doença, ou de você não estar, sei lá, com depressão ou com algum transtorno de ansiedade, não quer dizer que também você esteja saudável. A saúde ela é bem mais ampla e tem a ver com nossos hábitos, nossas práticas, nossa rotina, nossa vida. Então, essa máquina aqui extraordinária, que é o nosso cérebro, né, é algo que não existe nada na natureza semelhante ao cérebro humano, de tanta complexidade, de tantas habilidades e de tantos funcionamentos, né? O nosso cérebro ele é o ápice da evolução que existe nesse planeta. Nada é tão complexo como o cérebro humano. Para a gente ter ideia, nós temos em média 86 bilhões de neurônios. Desses 86 bilhões de neurônios, tem neurônio que chega a fazer 10 mil conexões, um único neurônio. Então nós temos trilhões de conexões dentro do cérebro. Então é uma coisa assim, impressionante de como ele é amplo, de como ele é diversificado e as habilidades e tudo que a gente faz tem relação direta com esse órgão aí. Então, nosso cérebro, ele está conectado ao corpo através do sistema nervoso. Então, toda parte do corpo da gente tem terminação nervosa. Se não existir terminação nervosa, ela não funciona. Por exemplo, se o pé da gente não chegar impulso nervoso nele, ele não vai se mexer, ele não vai funcionar. Para ele funcionar, tem que vir um comando do cérebro e esse comando tem que chegar até o músculo lá no pé, senão ele não vai funcionar. Então não existe nenhuma parte do nosso corpo que não tenha
conexão com o cérebro. Então o cérebro ele controla tudo, ele organiza tudo, ele faz tudo acontecer. E ele faz isso através dos neurônios, né, que são células, as células nervosas do corpo, né, elas têm esse formato aqui. Tem aqui o núcleo do neurônio, o axônio, e aqui é onde esse impulso nervoso ele viaja, como está aqui nessa ilustração. Ele viaja pelo axônio e aí ele se comunica de um neurônio para outro. Isso aqui é o impulso nervoso passando, certo? E essas, como parecem umas barrinhas aqui, é como se fosse uma capa de um fio, chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela faz com que o impulso nervoso fique mais rápido e não se disperse. É como se fosse mesmo, ela cobre o neurônio, ela cria uma estrutura que faz com que o impulso nervoso seja mais rápido e com que ele não fique se dispersando. Tanto é que existe problemas de saúde que é a diminuição dessa bainha de mielina. E aí é um problema degenerativo que pode afetar o cérebro de algumas pessoas. Então isso aqui é a noção geral que a gente tem que ter. Temos um cérebro formado por neurônios com inúmeras, bilhões de conexões. Essas conexões realizam as funções. Falar, o andar, o pensar, o calcular, o dormir, o acordar, o piscar o olho, enfim, tudo que acontece com a gente, está esse cérebro aqui funcionando através desses mecanismos. Para isso acontecer, tem uma substânciazinha aqui, ó. Essa substância a gente chama de neurotransmissor, que é uma substância que faz com que o neurônio se conecte ao outro e passe a informação. Essa substância, ela precisa estar bem regulada. Se ela estiver para cima, dá problema. Se ela estiver para baixo, dá problema. Então, quando há um descompasso, ou quando ela está numa proporção inadequada, a gente passa a ter problema de saúde. E o cérebro, ele é fluido, ele é plástico, ele é dinâmico. Esse órgão aqui, por dentro dele, e toda a sua estrutura, existe como se fosse fiações. São terminações nervosas que ligam todas as áreas a todas as outras áreas. Ou seja, todo o cérebro ele é interconectado. É como se fosse uma empresa que funciona perfeitamente, que todo mundo se comunica adequadamente e todo mundo sabe o que está acontecendo nos outros setores. Então, o cérebro ele tem uma dinâmica. Essa comunicação passa por essa estrutura, que é como se fosse uma fiação interna, que faz com que a área frontal se comunique com a occipital, com a parietal, com a temporal e assim sucessivamente. Faz com que o cérebro tenha uma dinâmica e que a gente consiga fazer as coisas que a gente consegue, pensar, ter criatividade, etc, etc. E essas redes neurais é interessante aqui. Quando a gente nasce, um exemplo que muitas vezes é dado é assim. Você imagina um lugar cheio de mato, certo? Aquele mato baixo. E aí as pessoas começam a andar nesse mato. No lugar que as pessoas começam a andar, forma um caminho, né? Forma um caminho e ali com o tempo aquele até fica sem mato, fica só areia ali, aquelas pessoas começam a andar ali. E aí tem muitas pessoas e tem lugares diferentes, então outros caminhos começam a ser trilhados também. As pessoas vão andando e vão criando vários caminhos naquele matagal que estava ali. Então esses caminhos são as redes neurais. Quando a gente nasce, o cérebro da gente, por isso que a gente não consegue falar, a gente não sabe pensar, a gente não sabe fazer quase nada quando a gente é muito novinho. Por quê? Porque a gente tem muito neurônio, mas eles estão dispersos. Eles não têm uma estrutura ainda montada. Com a experiência e com o desenvolvimento, a gente começa a criar as redes neurais. E as redes neurais são responsáveis por determinados padrões. Por exemplo, para eu conseguir andar, eu tenho que ter uma rede neural que me faz andar. Para eu conseguir falar, eu tenho que ter uma rede neural que me faz falar. E assim sucessivamente. Para tudo que a gente faz, tem redes neurais que são responsáveis por esse funcionamento. Isso é moldado pela experiência, é isso que é interessante. Por isso que nenhum cérebro é igual ao outro. Cada cérebro é único. Nem gêmeos idênticos têm cérebros idênticos. Porque as redes neurais são montadas, construídas a partir da experiência. Então, por exemplo, uma criança que tem experiências negativas, que tem um ambiente violento, que não tem amparo, como é que ela vai construir essas redes neurais? Que tipo de pensamento, de emoções, de sensações essa criança vai começar a desenvolver ao longo do tempo? Entendeu? Então, desde a nossa existência até a nossa idade atual, o cérebro ele vai se adaptando e se moldando à experiência. Agora, a gente não é uma esponja que só absorve. A gente recebe, absorve, mas a gente também interfere.
A gente também altera o ambiente, a gente também modifica o contexto com o nosso comportamento. Ou seja, uma pessoa pode passar por uma experiência que para 90% da população seja ruim, mas para ela não é, ela consegue superar bem aquilo e se desenvolver. E já outra pessoa que estava com ela na mesma experiência adoeceu, por exemplo. Sei lá, uma pessoa passa por um assalto no banco. Um grupo de assaltantes fecha um banco e tem ali, sei lá, 20 pessoas dentro do banco. Dessas 20 pessoas, todas vão desenvolver estresse pós-traumático? Não. Algumas vão desenvolver, outras não. Umas vão ficar com medo, não vão querer mais sair de casa e ir para o banco, e outras, no outro dia, vão voltar à vida normal. Por quê? Porque isso depende da maneira como essa pessoa funciona. E isso é único. Não tem como você dizer que fulano é assim, Beltrano vai ser de outro jeito. Isso é uma particularidade que acontece por conta dessas experiências que você vai tendo ao longo da vida e construindo essa estrutura no cérebro. Então, a gente tem influências genéticas, por exemplo, tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que são mais passivas, tem pessoas que são melhores na lógica, tem pessoas que são melhores com relações interpessoais e assim sucessivamente. Isso tem influência genética? Tem, mas sempre moldado pelo ambiente. O fato de eu ter uma característica genética que me faz ser bom com cálculo, não quer dizer que eu seja bom com cálculo. Porque se eu não praticar o cálculo, eu não vou ser bom com o cálculo, mesmo que eu tenha essa predisposição, digamos assim. Ou seja, sempre há uma relação íntima entre a genética e a experiência. Elas se combinam para a gente poder funcionar. E as emoções, elas têm um impacto muito grande na nossa capacidade de memorização. Por exemplo, pessoas que viram o 11 de setembro, ao vivo, viram o atentado acontecendo, sabem onde estavam, sabem o que estavam fazendo, sabem com quem estavam. Por que sabem? Porque foi um evento tão impactante que envolveu muitos neurônios no nosso cérebro, então essa memória foi muito bem registrada. Por quê? Porque tem uma carga emocional muito grande. Então tudo que tem a ver com afeto, com emoção, tem uma influência diretamente em como o cérebro funciona e como ele armazena essa informação também. Vê que interessante. Ó. Substância cinzenta está relacionada a esse núcleo aqui do neurônio, que é onde a informação é processada. E substância branca está relacionada aos axônios, que é onde a informação é transmitida, certo? Quando a gente nasce, aqui a linha vermelha ou rosa, né? Está aqui, ó. Então a gente vai ganhando substância cinzenta com o tempo, certo? Ó, vai ganhando, ganhando, ganhando. E o ápice, onde a gente tem mais substância cinzenta, mais núcleos de neurônios, é aos 6 anos. Então veja como é importante essa fase da vida. Porque são esses neurônios que armazenam as informações, são esses neurônios que começam a criar hábitos e padrões de pensamento, de entendimento das coisas. E a substância branca, que é a linha azul, ó, ela vai, o ápice dela, próximo aos 40 anos de idade. Já demora bem mais, ou seja, a gente está o tempo todo fazendo as conexões, como eu estava dizendo a vocês. Entendeu? O cérebro fica fazendo essas conexões o tempo inteiro. E ela não cai tanto, ó. Ela vai caindo com o tempo, mas aqui é 100 anos, né? Então, assim, o tempo já passou bastante e toda a estrutura física, não só o cérebro, vai envelhecendo. Isso é uma condição normal. Mas chamar a atenção para isso, a questão da substância cinzenta, que aos 6 anos ela está no ápice, e a branca, que ela só está no ápice aos 35, alguma coisa assim, 30, 35 anos. Então, isso é o desenvolvimento do nosso cérebro. Ele está construindo a maneira como a gente vai ser. E aí ele tem regiões específicas, com funções específicas, eu não vou me detalhar, é só para ter essa visão geral, certo? Cada parte do cérebro tem funções, só que essas funções, como eu falei, elas estão todas interconectadas, certo? Tem uma rede neural aqui por trás que faz com que cada atividade dessa se conecte à outra e influencie ou seja influenciada pela outra. Por exemplo, quando eu vou ter um pensamento para tomar uma decisão, que é nessa região aqui, eu uso as minhas memórias para me basear nas experiências que eu já tive para tomar a minha decisão no presente. E as memórias estão basicamente, a maioria delas estão nessa área aqui. Ok? Quando eu vejo alguma coisa, eu estou usando essa parte aqui, lá de trás do cérebro. Mas quando eu vejo, automaticamente o que eu estou vendo influencia meu pensamento, que está aqui nessa parte da frente. Estão entendendo? Então isso acontece o tempo inteiro. Isso é fluido, é dinâmico. O cérebro ele funciona assim. Aí, ó, tem área de linguagem, de memória, tem área de interpretação da fala, tem área onde você compreende a fala, onde você expressa a fala.
Aí tem estruturas sobre memória, reações emocionais, instintos, controle de frequência cardíaca, pressão arterial, sono vigília, tudo isso está dentro dessa estrutura aqui, sendo controlada perfeitamente, harmonicamente dentro dessa estrutura. E quando isso falha, a gente falha. Esse aqui é o ponto essencial. E essa regiãozinha aqui, bem pequenininha aqui, estão vendo ela aqui, ó, essa vermelhinha aqui, chamada amígdala, aqui, ó, aqui, ó. Essa região ela é responsável pela reação emocional, ou seja, quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, quando a gente está com medo e quando a gente está com raiva, quando a gente tem reações intensas, é essa região que fica ativa. E pessoas que têm problemas com ansiedade, ela fica mais ativa do que deveria ficar numa pessoa normal. Quando você compara uma pessoa que não tem transtorno de ansiedade com uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e usam hoje o PET scan, que é um exame de ressonância funcional que vê o cérebro funcionando, o cérebro vivo atuando, essa região está mais ativa do que nas outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa está tendo que reagir ao perigo. Só que o perigo, a maioria das vezes, é imaginário, não é um perigo concreto, não é um perigo real. É um perigo da imaginação que eu estou tendo, do que pode acontecer, do que poderia ser um risco para mim. É aquela história, você andando numa rua escura, chegando próximo à casa, você fica com medo de ser assaltado, por exemplo. O assalto está acontecendo? Não. Mas o cérebro está com medo. Se o cérebro está com medo, ele vai reagir como se o assalto estivesse acontecendo. Aí eu começo a abusar desse mecanismo, é por isso que eu adoeço. Entendeu? Então essa regiãozinha aqui, parece pequena, ela é a grande responsável pela reação emocional, a amígdala. E aí temos esse cérebro, o pensamento ele está acontecendo o tempo todo, ele provoca reações químicas, certo? E as reações químicas e os pensamentos influenciam a maneira como o cérebro é estruturado. Ou seja, o pensamento ele tem sim a influência e altera o funcionamento do cérebro. Então, quando eu penso de uma maneira negativista com frequência, eu estou interferindo em neurotransmissores e criando redes neurais para pensamentos negativos. Quando eu me acho assim, sem capacidade de resolver problemas, ou com muita dificuldade de resolver problemas, ou eu estou assustado, eu estou influenciando redes neurais e estou liberando substâncias para ativar aquela amígdala e eu ficar cada vez mais em alerta e começo a me estressar e tendo reações em cadeia. Isso começa a ficar cada vez mais frequente e eu começo a adoecer. Por quê? Porque o pensamento ele é também físico. Isso é um negócio meio estranho, mas é assim que funciona. Para eu pensar, o neurônio tem que liberar a substância química, ela tem que seguir nos axônios e fazer essa conexãozinha aqui, que vai mostrar agora. Aqui, ó. Ó, aquilo vai passar aqui, ó. Pronto. Se isso aqui não acontecer, eu não penso. Eu não ando, eu não falo. Então, quando eu estou pensando, eu estou provocando essas reações. E provocando essas reações, eu posso provocar para a minha saúde ou para a minha doença, o meu bem-estar ou para o mal-estar. Ou seja, a gente é protagonista o tempo inteiro do que está acontecendo com a gente. Então, a ideia de falar sobre essa parte de cérebro, fazer essa introdução, para a gente entender que nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. Só que quando a gente adoece, aí muda tudo, porque se eu estou doente, se eu tenho um transtorno, eu já não consigo mais funcionar de maneira saudável. Então, eu tenho que ter tratamento. Se eu não estou doente, eu posso criar hábitos e comportamentos e situações e maneiras para eu me tornar mais saudável e ser mais resistente às doenças mentais. Então, é mais ou menos isso que a gente quer, é essa conclusão que a gente quer chegar. Então, ó, diante de ameaças e medo, a amígdala, ela aqui de novo, ó, ela provoca uma reação que essa reação vem em cadeia. Ela influencia todo o corpo. A adrenalina que a gente tão falada, ela primeiro tem uma reação aqui no cérebro, a gente libera noradrenalina, que é um neurotransmissor, depois o hipotálamo libera uma substância específica, essa substância aqui, o ACTH, que é um hormônio, que vai para a suprarrenal. Na suprarrenal, ela manda liberar a adrenalina. E a adrenalina dá mais energia, mais força, mais velocidade para a gente. Que é para quê? Para a gente ter uma reação básica, que é lutar ou fugir. A reação básica de todo ser humano e dos animais é luta, fuga. Diante de um perigo, eu só tenho duas opções. Ou eu luto e enfrento aquele perigo, ou eu fujo dele para sobreviver.
Então, isso é um mecanismo instintivo, isso não passa pelo pensamento, isso é uma coisa que é ativada automaticamente. Então, quando eu estou muito estressado e muito ansioso, eu estou ativando a luta e fuga com muita frequência. Aí isso começa a desgastar e gerar problemas de saúde para a gente. Então, é esse mecanismo aqui, ó. Ou seja, essa áreazinha do cérebro provoca toda uma mudança em toda a estrutura do nosso corpo. E vê só, em geral, o cérebro da gente ele corresponde a 2% do peso de um adulto. 2%. O cérebro pesa em torno de 1,3 kg a 1,5 kg. 1,4 kg, alguma coisa assim. E ele consome 25% da nossa energia. Vê só que interessante. Ele é 2% do tamanho, mas consome 25% da energia. Ou seja, ele é caro, né, para manter. Então ele tem que ser útil. Por isso que assim, a gente usa tanto a cabeça, por quê? Porque a gente tem que usar ela bastante, porque ela evolutivamente ela é muito cara, ela consome muita energia, comparada a outros animais, que gastam 10%, 8%, 12%, 5% com o cérebro. A gente não, a gente gasta 25% da nossa energia. Então a gente tem que ter muita energia que a gente consome vai para a nossa cabeça. Então, por isso que ela é tão importante para a gente, ela é tão útil para a gente, porque ela também é muito cara de manter. Aí vem, né, os 4 transtornos que eu citei, a depressão, a ansiedade, o estresse e o burnout, né? A depressão. A gente tem que entender, pessoal, que isso são doenças. Depressão não é preguiça, depressão não é falta de coragem, depressão não é negligência e nada nesse sentido. Depressão é uma doença que tem classificação, que tem um histórico já significativo, está na classificação internacional das doenças, está no DSM-4, que é a classificação americana, que são os 2 diagnósticos que se usa, a CID e o DSM, são o DSM-5, na verdade. São classificações internacionais que a gente usa para identificar as doenças. Então, ela está presente em ambos. O que é que caracteriza a depressão? Porque, vê só, ficar triste, sentir medo, ficar alegre, sentir raiva e todas as nossas emoções, isso é natural e é saudável. A gente precisa ter essas emoções porque elas têm uma função de fazer a gente sobreviver. Só que, quando ela é persistente, ou seja, quando ela não muda, ela passa muito tempo a mesma emoção, em geral tem alguma coisa errada. Eu não posso estar feliz o tempo todo. Eu também não posso estar triste o tempo todo. Eu também não posso estar com medo o tempo todo. Eu também não posso estar elétrico o tempo todo. Porque se eu tiver isso o tempo todo, alguma coisa não está funcionando direito. Porque o natural da emoção, ela vem, exerce a função dela e depois ela vai embora. Depois vem outra emoção e assim sucessivamente. É dinâmica. Então, na depressão, a tristeza ela é recorrente. É como se ela não fosse embora. Você fica triste, ela não sai. Ela grudou em você e você não consegue se sentir diferente. Isso aqui é muito desagradável, muito complicado. Você começa a não ter mais interesse e prazer nas atividades que você fazia antes. Uma pessoa que jogava deixa de jogar, uma pessoa que saía com amigos deixa de sair, uma pessoa que era comunicativa começa a ficar calada, uma pessoa, assim, você começa a não ter mais vontade de fazer as coisas. E isso vai tornando você cada vez mais isolado, vai tornando você cada vez mais distante das pessoas, você vai se fechando. E aí você começa a ter problema de trabalhar, até de tomar banho, de escovar os dentes, de levantar da cama. Então você começa a depressão, ela deprime, ela joga as coisas para baixo. Os quadros graves de depressão, a pessoa chega a não comer. Ela fica numa cama e ela não come. Se não houver intervenção, ela morre de inanição, ela morre de fome. Em casos de depressões mais graves. Isso pode acontecer. Para você ver como isso pode chegar num extremo. Como toda doença mental, ela tem fatores biológicos e ambientais. Foi o meu que eu contei no começo, né? A gente tem uma carga genética, a carga genética predispõe a gente para algumas coisas. Essa predisposição vai se atrelar ao ambiente e a relação entre a genética e o ambiente vai determinar ou não que esse quadro se instale. Ou seja, tem pessoas que têm uma predisposição para depressão, mas não desenvolveram depressão. E tem pessoas que têm uma predisposição até pequena para a depressão, mas terminam desenvolvendo. O quê? Por conta do estilo de vida, o ambiente, a maneira como elas funcionam. Então, é uma relação, pessoal, entre fatores químicos, hormonais, genéticos, com fatores, perda de pessoas queridas,
problemas financeiros, profissionais, estilo de vida. Abuso de substância então, tem um impacto muito grande, porque as substâncias, as drogas que a gente fala, né? Álcool, cocaína, maconha, heroína e as demais drogas, elas alteram muito aquelas substâncias químicas que eu mostrei no começo, e essa alteração começa a gerar um problema no funcionamento do cérebro, e isso aí vai adoecendo a pessoa. Então, as substâncias químicas têm uma alteração muito grande. Remédio também sem prescrição, abuso de medicações também pode interferir muito nisso aqui. Então, aqui são sintomas, pessoal. Perda de energia, mudança de apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade e estresse, problema de concentração, sensação de que a pessoa não vale nada, desesperança, pensamento de suicídio, autolesões, perda do interesse sexual ou inibição do comportamento sexual, e vários sintomas físicos, como problemas de pele, problemas no aparelho respiratório, digestivo, enfim, úlcera, gastrite, muita coisa vai acontecendo. O corpo vai ficando doente mesmo, ele vai perdendo a capacidade de funcionar adequadamente. Isso aqui é a listinha de transtornos da depressão. Vê só. Episódio depressivo tem todos esses tipos, e depressão recorrente tem todos esses tipos, e tem também a depressão chamada distimia. Distimia é como se fosse um mau humor crônico. É uma pessoa que não tem uma depressão grave, ela não fica acamada, ela não deixa de trabalhar, ela não deixa de sair de casa, mas ela é mal-humorada, ela tem uma visão negativista das coisas, ela está sempre assim, chateada, incomodada. É como se fosse e ela é crônica, a pessoa tende a ser assim ao longo da vida, se ela não se cuidar. Então ela tem essa característica, é como se fosse uma depressão de leve a moderada, mas contínua, caracterizada pelo mau humor, e pelas queixas, reclamações e pensamentos pessimistas. Algumas estatísticas. Existe hoje uma estimativa do Ministério da Saúde de que mais de 15% da população vai ter depressão em algum momento da vida. É assustador, né? Você pensar que 100 pessoas, 16 vão ter depressão em algum momento da vida, é muita coisa. Saiu recentemente, eu acho que foi da Universidade de Campinas, essa semana. 1/3 dos idosos tem sintomas de depressão no Brasil. Uma pesquisa foi realizada, saiu recentemente. 1/3 dos idosos tem sintomas de depressão no Brasil. E mais de 16% deles afirmam que se sentem solitários com frequência. O Brasil é o país da América Latina com maior prevalência de depressão. E a Organização Pan-Americana de Saúde estima que 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão nesse momento. Aqui vai ter ao longo da vida, certo? Aqui estão com depressão. 300 milhões de pessoas. 1,5 Brasil de pessoas com depressão. Quase a população americana é um pouco mais de 300, né? Quase a população americana no mundo. Com depressão. Não é que vão ter, não. É que estão nesse momento. O ano passado, quase 210 mil pessoas foram afastadas por problemas associados à depressão e distúrbio psicológico do trabalho. Isso é do INSS, 2022. Institutos de economia mostram que o Brasil perde, por ano, 78 bilhões de dólares por conta da depressão. 78 bilhões de dólares. Seja por baixa de produtividade, seja por tratamento com saúde, seja por falta ao trabalho, seja por afastamento, enfim, aí as causas são diversas, mas chega a estimativa de 18 bilhões de dólares. O Heroes, ele disse que ele entrevistou, veja só, 14.500 pessoas, vê que é uma estatística robusta, né? Identificou que na América Latina, de 14% a 22% das pessoas apresentam sintomas de depressão. Vê só. E um estudo com mais de 14 mil pessoas, assim, ela representa uma população. Né? Até porque tem uma estrutura estatística aqui por trás também. E desses que apresentam esses sintomas, de 5% a 15% já pensaram em cometer suicídio. Então é muito grave isso aqui. Muito sério isso aqui. Aí, de novo, fatores genéticos,
Aí tem os fatores ambientais que vão moldando as nossas conexões, as nossas práticas e alterando nosso sistema. E aí? Então a depressão é um problema químico. Assim, não é que a depressão seja, ela é e não é. O que é que eu quero dizer? Tudo no cérebro é químico. Que se não houver a química, ele não faz a conexão e ele não funciona. Então, pensando nessa perspectiva, sim, químico. Mas ela é ambiental, ela é conceitual, ela é histórica, ela tem a ver com o jeito de pensar, tem a ver com os hábitos, tem a ver com tudo na vida da pessoa, entendeu? Agora, a reação química é que faz com que o sistema funcione bem ou mal. Então, esses problemas ambientais alteram o funcionamento químico, como também a genética também altera o funcionamento químico. Já foi identificado genes em pessoas com depressão, que eles fazem com que o neurônio produza menos neurotransmissores do que deveria produzir. E essa diminuição na produção faz com que a depressão seja mais prevalente. Então já se sabe isso também. Tem fator genético específico. Isso aqui seria um neurônio normal, uma sinapse, melhor falando. Isso aqui é a sinapse de uma pessoa com depressão. Essas setinhas são os neurotransmissores. É o que faz com que a informação venha daqui para cá e o cérebro funcione adequadamente. Vê como é que uma pessoa com depressão está funcionando. Então, é por isso que ela tem dificuldade de fazer as coisas, porque ela não tem a carga de neurotransmissores suficiente para ela se comportar naturalmente, adequadamente, de maneira saudável. Ela não está funcionando normal. Tanto é que as medicações elas interferem aqui. Isso aqui é uma bomba que puxa o excesso de neurotransmissor e joga para dentro do neurônio. Então, algumas medicações, por exemplo, bloqueiam essa bomba aqui, para ver se fica mais neurotransmissor, para ver se o sistema melhora. Porém, se a pessoa não mudar hábitos, o jeito de pensar e as coisas que faz, não vai resolver. Infelizmente, a depressão ela é crônica. Ela tem uma tendência de você ter várias vezes ao longo da sua vida. O tratamento faz com que essa frequência caia, e que você desenvolva estratégias para resolver quando acontece. Certo? Na verdade, o tratamento é assim. Ele não elimina a depressão. Não tem como você eliminar a depressão. Tem como você fazer com que a pessoa tenha uma frequência menor, com intensidade menor e dure menos tempo. Isso é o que é viável em termos de saúde hoje. Uma pessoa com depressão, ela tem uma distorção do eu, do mundo e do futuro. O Aaron Beck é um grande pesquisador, um psicólogo super renomado que estuda muito a depressão. É um dos caras que mais publicou artigo no mundo sobre o tema. Então, ele entende que o eu, a pessoa se sente inadequado, culpado, defeituoso, sem valor. O mundo é excessivamente perigoso e injusto, e os desafios são insuportáveis. E o futuro é sem sentido, sem esperança. Isso aqui é uma depressão. A pessoa com depressão ela está funcionando assim. Pensa direitinho, como é que eu vou funcionar se eu estou pensando assim? Como é que vai ser minha vida, minha rotina, meu dia a dia, eu estando pensando dessa maneira? Você começa a ver as coisas como se fosse um túnel. É como se eu pegasse aqui um túnel, alguma coisa, um papel, alguma coisa, e ficasse olhando só, aí eu só consigo enxergar o que está aqui dentro. O que está nos arredores eu não consigo ver. Como se eu olhasse só por aqui, ó. Aí eu perco toda essa paisagem. Por quê? Porque esse olhar aqui está direcionado para as coisas negativas. No dia a dia da gente acontece coisa boa e coisa ruim, não é assim? Com todo mundo? É o normal. Coisa boa e coisa ruim faz parte da nossa rotina. Quando a pessoa tem depressão, ela faz o quê? Ela exclui as coisas boas e foca nas coisas ruins para justificar que as coisas não dão certo com ela. Então não é porque as coisas não estão dando certo, é porque ela está escolhendo perceber por conta da doença. A escolha não é uma escolha, eu quero pensar assim, não é desse jeito. A escolha é por conta do que o sistema está com defeito, como eu mostrei a você, o cérebro não está funcionando adequadamente. Então ela começa a selecionar os pontos negativos e começa a excluir os pontos positivos. Então ela vai justificando de que realmente ela está com problema e que realmente aquilo é ruim para ela e assim sucessivamente. Então, por exemplo, existe alguém que ninguém goste? Nenhuma pessoa gosta dessa pessoa? Não existe isso. Então, mas a pessoa pensa, ninguém gosta de mim. Isso é um pensamento disfuncional. O que seria um pensamento funcional? Existem pessoas que gostam de mim e uma minoria que não. Isso é um pensamento realista. Não é pensar positivo, pessoal. Não adianta pensar positivo se você não aplicar.
Ou seja, tem pensamentos positivos que eles não são aplicáveis. São desejos, sonhos. O que é o pensamento saudável para quem precisa fazer essa modificação? É um pensamento que a gente chama de realista ou funcional. É um pensamento que ele me dá subsídio, como esse aqui. Ninguém gosta de mim, eu vou ter que trocar esse pensamento por... Existem pessoas que gostam de mim e uma minoria que não gosta. Isso é funcional, isso é realista. Entendeu? Tudo que eu faço dá errado. Será que tudo que uma pessoa faz dá errado? Será que é assim? O certo ou errado vai depender de como eu faço. E não porque dá certo ou dá errado. Dá certo ou dá errado de acordo com o método que eu estou aplicando. Não tenho forças para reagir. Se eu fizer as coisas gradualmente, eu vou conseguir fazendo coisas simples. Por exemplo, eu dou muito o exemplo de que tem pacientes que estão com depressão grave, que a primeira intervenção com esse paciente é pedir para, em vez dele passar o dia no quarto assistindo televisão, ele passa o dia no sofá assistindo televisão. Ele faz a mesma coisa, só que em vez de estar dentro do quarto, ele fica no sofá. Isso já causa uma mudança no contexto dele. Porque ele não consegue fazer outra coisa, mas isso aí ele consegue. Então, é o primeiro passo. Depois desse, ele começa a mudar os programas. E assim sucessivamente. Ele vai mudando dentro da condição da pessoa. E aí ela vai gradualmente melhorando. Aí vem a ansiedade. Ansiedade, estresse e burnout, eles têm uma questão comum, certo? Que essa reação de medo, de luta e fuga faz parte desse mecanismo dos 3 quadros. Okay? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, pelo Ministério da Saúde, né? É uma reação emocional responsável pela adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Então, a ansiedade, que a gente culpa tanto ela, que a gente fala tão mal dela, ela é o nosso mecanismo de sobrevivência. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não funciona, a gente não faz nada. Porque é ela que faz com que a gente tenha energia, é ela que faz com que a gente reaja às coisas. Qual é o problema? É o abuso da ansiedade. Eu ativo a ansiedade numa frequência muito grande. Aí isso começa a trazer problema para mim. Então ela alerta o corpo do perigo, né? O exagero e a persistência da sua ativação é que causam os problemas. Então não é a ansiedade. Isso se aplica também para o estresse. Tem um estresse bom e um estresse ruim, a gente vai ver daqui a pouco. De novo, números. A Organização Mundial de Saúde estima que 264 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade nesse momento. Vê só, dá quase 600 aqui somar com depressão, né? Só de 2 quadros. No Brasil, quase 10% da população tem transtorno de ansiedade. Vê que absurdo. Mais ou menos 20 milhões de pessoas têm problema com ansiedade aqui no nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde, isso é o que estou dizendo não. Viu? Tem muita pesquisa aqui por trás. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, com quase 10% da população com problemas de ansiedade. Esses aqui são os transtornos de ansiedade. Todos esses aqui são transtornos de ansiedade. Transtorno do pânico, você tem crise de pânico, né? Começa a evitar as coisas. Agorafobia, você fica dentro de casa para não ter a crise de pânico, você se esconde em casa. Transtorno de ansiedade social, fobia social, você não consegue falar em público, interagir bem com as pessoas. Transtorno de ansiedade generalizada, essa é uma pessoa que fica o tempo todo preocupada, o tempo todo antecipando as coisas e achando que vai acontecer isso e aquilo. E ela fica tão preocupada que quando ela não se preocupa, ela se preocupa porque não se preocupou. Estão entendendo? Rapaz, tem alguma coisa errada. Eu não tô, como assim? Como é que eu não estou preocupado? Então eu tenho que me preocupar para me ligar, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que tomar uma providência. E transtorno de ansiedade de separação, isso é um transtorno que acontece mais com crianças, certo? Os pais, quando vão trabalhar, saem de casa, tem crianças que não conseguem lidar com isso. Coisa simples, como o pai sair para trabalhar e voltar. Tem crianças que têm problemas com relação a isso aqui. E eu listei de sintomas, ó. Palpitação, dor de cabeça, falta de ar, problemas intestinais, taquicardia, náusea, alteração da pressão arterial, aperto no peito, sudorese, dores musculares. Tudo isso aqui são sintomas da ansiedade. Quando eu estou exposto a um perigo, a gente já viu isso,
eu ativo uma região do meu cérebro chamada amígdala e ela provoca toda uma reação. Isso é normal, eu preciso disso para me defender. Só que o problema, pessoal, é que a gente ativa isso quando não existe o problema. 70%, 80% das vezes que a gente tem reação de ansiedade, não existe fator real. É a cabeça pensando. Ou seja, quase todas as vezes que a gente tem reação de ansiedade, é por conta do pensamento, da imaginação. Ah, mas tem coisa que eu vou andar de bobeira e o cara botar um revólver na minha cabeça no meio da rua. Obviamente que não. Mas entenda, você está ativando o mecanismo sem um assaltante. Deixa eu passar para PRA se ele vier, né? Assim, mas é complicado isso. É muito complicado. Mas é a realidade da gente. Se eu perder meu emprego, se eu não conseguir pagar minha conta, se o menino adoecer, se acontecer... Aí você começa. Aí fica. Aí acontece isso. Você começa a ativar o mecanismo ativa seu corpo, você começa a ter reações físicas, o corpo não se adapta, não consegue mais dar conta, e o cara adoece. Quem sabe viver é esse cara aqui, ó, o homem da caverna. Por quê? Porque ele resolvia. Ou ele ia pro pau e ia brigar, ou então ele fugia. Ele não ficava arrodeando, não. Não tinha boquinha com ele, não. Mas é sério, os nossos ancestrais, eles não sofriam de ansiedade como a gente sofre. Por quê? Porque a vida era muito simples, muito prática. Eles viviam numa caverna, caçando, se alimentando, criando os filhos, aquela tribuzinha pequena, e espalhado pelo mundo, era assim. De vez em quando tinha um confronto com outra tribo, mas quando tinha confronto, é como eu disse, o pau ia cantar. Quem ganhasse, ganhou. Você não ficava especulando, imaginando, atribuindo, pensando, conectando. Enfim, não era desse jeito. Então a gente tinha uma vida prática. E foi essas pessoas que desenvolveram esse mecanismo de defesa que a gente tem hoje. Foram eles. Aí a gente criou sociedade, civilização, e a mente começou a fazer tudo sozinha. O tempo todo a gente está pensando, imaginando. E agora com a tecnologia isso deu uma mudada ainda mais intensa. Por quê? Porque eu começo a me preocupar agora quando eu não estou conectado. Eu começo a me preocupar quando eu não estou sabendo o que está acontecendo. Porque a informação é instantânea. Né? Então eu tenho que ter essa informação o tempo todo. Eu tenho que estar disponível o tempo todo, eu tenho que estar trabalhando o tempo todo, eu tenho que estar resolvendo o tempo todo, eu tenho que estar vendo o tempo todo. Esse é o problema da nossa saúde mental. Que a gente está trabalhando com coisa que não existe. Com coisa que está na imaginação da gente e ela está provocando reação na gente. Então, problema com o tempo, problema com o dinheiro, problema com família. Aí começou, esse cara aqui que resolvia as coisas na hora, começou a virar uma pessoa que tá a cabeça. Cabeça. E aí? Como é que vai funcionar agora? Aí vem o danado do estresse. Palavrinha doce, né? Estou estressado, não vem não, pelo amor de Deus. O estresse é um conjunto de reações do corpo que, quando a gente está exposto a alguma situação, que a gente precisa de nos adaptar, de resolver, de tomar alguma atitude. Então, o estresse é uma reação que a gente tem diante de uma situação que precisa de alguma intervenção. Todo o corpo tem uma resistência, tem uma capacidade. Quando essa capacidade é excedida, ele rompe. A mesma coisa se aplica a gente. Cada um aqui tem um limiar de estresse. O limiar de estresse é a capacidade que cada pessoa suporta o estresse. Estourou o limiar, meu amigo, desmantela. O corpo começa a não funcionar mais. Ele rompe. É isso que acontece. E aí você passa a adoecer. Existe o de-estresse, que é o estresse que adoece, que é esse que a gente está falando aqui. E existe o eu-estresse, que é o estresse que dá energia para a gente fazer as coisas. Se eu não tiver um certo nível de estresse, eu não consigo estar aqui com vocês agora. Eu não consigo dar uma aula, eu não consigo brincar com meu filho, eu não consigo resolver um problema. Eu preciso de ter uma energia para isso. E essa energia é uma forma de estresse. Só que ela é saudável para praticar um esporte, para ser competitivo, para disputar com a pessoa. Você está ali jogando, você está disputando com alguém, você está empurrando, sendo empurrado. Se você não tiver um estresse ali, você não faz. Então esse estresse é saudável.
Aí, como eu disse, o exagero, a continuidade, o distúrbio é que vai fazer com que ele se transforme nisso aqui. Números. Isso aqui é um órgão internacional, eu esqueci o nome dele agora, rapaz. Enfim, esqueci. 72% dos brasileiros sofrem de estresse. Não é que estão doentes, certo? Mas estão com carga de estresse mais do que o normal. 72% da população. É muita gente. 47% dos entrevistados dessa pesquisa relatam que o ambiente profissional é a principal fonte de estresse. A metade. Ou seja, o trabalho é a grande fonte de estresse. E a Organização Mundial de Saúde afirma que 90% das pessoas estão com um nível de estresse maior do que deveriam estar. Aqui o negócio é complicado, porque é praticamente todo mundo. Ou seja, só tem 10% da população que não está com nível de estresse elevado. Vê que loucura. São os diagnósticos de estresse. Olha, estresse não é doença. Estresse é uma reação, como ansiedade é uma reação. Existem transtornos de ansiedade, existem transtornos associados ao estresse. Que aí sim, esses são as doenças. Separar isso bem. Estresse e ansiedade não é doença, são mecanismos do nosso corpo para a gente sobreviver e funcionar. Quando eles estão desproporcionais, exagerados, aí a gente gera doença, a gente adoece, aí tem os critérios de doença. Beleza? Reação aguda do estresse, estresse pós-traumático, transtorno de adaptação, estresse grave e outros tipos de estresse. Então, são os diagnósticos que existem associados ao estresse hoje. Aqui da CID-10, a Classificação Internacional das Doenças. Olha os sintomas aqui, ó. Mudança de apetite, alergia, tontura, gastrite, dificuldade de dormir, cansaço constante, queda de cabelo, tensão muscular, baixa imunidade e dor de cabeça. O estresse libera uma substância chamada cortisol, e o cortisol baixa a imunidade da gente. Então, se eu fico me estressando com frequência, eu estou liberando com frequência, então minha imunidade está baixando com frequência, então eu adoeço mais. As pessoas mais estressadas, elas gripam mais, elas têm mais problemas estomacais, elas têm mais dores de cabeça e assim sucessivamente. Elas são mais doentes, elas adoecem com mais frequência do que as outras pessoas. Aí, quando a gente não consegue lidar com o problema, quando a gente não aguenta a pressão, quando coisas pequenas ficam muito grandes, quando a gente está esgotado, quando a gente não consegue se adaptar ao ambiente. Aí isso aqui passa a acontecer. E no trabalho, é o estresse ocupacional. É o mesmo estresse, só que aqui está no contexto do trabalho, certo? Quando a gente não consegue administrar as demandas ou enfrentamentos, ou até abusos, que aí depende do contexto, ou seja, quando a gente não consegue mais lidar com o trabalho, a gente entra em estresse ocupacional. Você não consegue mais dar conta das demandas ou das condições de trabalho que você está inserido. Aí você adoece. Barulho, problemas com temperatura, ventilação, iluminação, ergonomia, são fatores físicos que vão atrapalhando e prejudicando a gente. Principalmente isso aqui, pessoal, relacionamento interpessoal. Isso tem um impacto absurdo sobre o estresse. Você se dá mal com as pessoas, você tem problema com as pessoas, isso desgasta demais a gente. Você não tem autonomia no trabalho, o tempo todo alguém mandando, determinando, o seu pé do ouvido ali, te irritando, enfim. Não existe um desenvolvimento de carreira, você não tem para onde crescer. Você olha, eu vou crescer para onde? Não tem espaço. A empresa não abre essas condições. E o assédio, né? Que aí é crime, aqui é crime, tem que ser denunciado. Tudo isso aqui vai acabar com a gente. E aí, quando ele chega no limite, o que é que acontece? Se transforma em burnout. Queimar para fora. O exagero do estresse ocupacional pode desencadear um burnout, que é uma versão grave
Ele tanto tem sintomas de depressão como tem de estresse e ansiedade, o burnout. Então o burnout é um esgotamento. Quando a gente diz que está esgotado, ele está dizendo o quê? Eu estou esgotado, ou seja, eu não aguento mais, eu não tenho mais condição de fazer. Eu estou esgotado. Então a pessoa com burnout, ela está esgotada e ela não deixa de ficar esgotada. Esse é o problema. Lembra quando eu disse que a emoção, quando ela fica persistente, ela não sai, ela não muda, isso é um problema na saúde? Pronto, ela está esgotada o tempo todo. O Ministério da Saúde afirma que o burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Aqui ele não tem meio termo, não. Aqui é pesado, a coisa aqui está grave. Depressão tem leve, moderada e grave. E até gravíssima. Burnout não, todo burnout é grave. Não tem burnout que não seja grave. Senão não é burnout. Esse esgotamento ele é físico e mental, que tem relação com a competitividade, com responsabilidade e com demanda. E é uma doença do trabalho, viu? Certo? É um quadro do trabalho. Ele não consegue administrar e chega ao extremo. O extremo é que caracteriza o burnout. Você não dá conta mais. As estatísticas, né? 42% dos profissionais, um estudo de 10 mil pessoas, tem sintomas de burnout. Vê só. Estudo robusto de novo. 10 mil pessoas. 42% tem, não é que estejam com a doença, mas estão apresentando sintomas. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho estimou que 750 mil pessoas morrem todos os anos de problemas cardíacos ou de AVC, acidente vascular cerebral, por conta de longas jornadas de trabalho ou por conta de problemas no trabalho. Ou seja, está matando 750 mil pessoas por ano. Isso é uma questão do trabalho. E 1/3 da população ativa profissionalmente, aqui ó, quem está aqui, os professores. 1/3 deles estão com burnout. Isso é um estudo lá em São Paulo. Aí vem os sintomas, né? Cansaço excessivo, físico e mental, dor muscular, alteração do sono, apetite, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, desesperança, incompetência, mau humor, negatividade, isolamento, pressão alta, problema cardíaco, gastrointestinal. Aí vem toda uma lista gigante de sintomas que a pessoa está esgotada. Aqui tem que tratar, pessoal. Essa pessoa ela tem que fazer tratamento. Ela não pode não fazer tratamento. Ela precisa de psicoterapia e precisa de tratamento medicamentoso, no mínimo, esses dois profissionais. No mínimo. Profissões que mais têm burnout. Os profissionais de saúde, né? O psicólogo não está aqui, mas ele faz parte também. Os professores, os policiais e as pessoas que trabalham com UTI. São os profissionais que mais têm incidência de burnout. Eita, danado, tanta coisa, né? E agora a gente faz o quê? Vamos amenizar um pouco e ver o que, é que a gente pode fazer para a gente ter mais saúde, né? Ajuda. Ó, pessoal, o primeiro ponto para a saúde mental é a pessoa falar. Porque quando a gente não fala, as pessoas não sabem o que é que está acontecendo com a gente. Como é que eu vou saber o que é que vocês estão pensando? Então, falar é o primeiro passo para você ter algum tipo de tratamento. Certo? Então, as pessoas precisam falar. Para falar, tem que ter alguém que escute, né? Então, essa que é a questão. Ou seja, a gente tem que ter uma rede de apoio. Seja familiar, seja colega de trabalho, seja vizinho, seja amigo, mas tem que ter alguém que escute a gente. Para a depressão, o tratamento da depressão usa medicações e psicoterapia, certo? Todas as depressões têm que usar medicação, todas não, as mais leves, mais brandas não, mas de moderada para frente sim, por conta daquela questão química do neurônio, certo? A psicoterapia que tem evidência de resultado com depressão é a psicoterapia cognitivo-comportamental, as outras não têm evidência.
Existem, ajudam, com certeza ajudam, mas não tem evidência de que elas são efetivas para o tratamento da depressão. A cognitivo-comportamental tem. Essas medicações, em geral, são antidepressivos, tem que ser prescritos por especialista, não é você pegar um remédio e tomar, pedir um amigo seu que é médico que faça uma prescrição. Tem que ser uma coisa séria, certo? Tem que ser avaliado, diagnosticado e prescrita a medicação. A cognitivo-comportamental, como eu falei, é o modelo clínico hoje que tem evidências para esse tratamento. Então, a indicação é que se procure esse tipo de terapia, né? E com a terapia, porque assim, a medicação busca melhorar aquela parte química e a psicoterapia procura trabalhar a cabeça, o comportamento, o estilo de vida, os hábitos, procura trabalhar o indivíduo como um todo, certo? Inicialmente com técnicas específicas de cada caso, posteriormente com hábitos de vida. Então, essa seria o propósito da psicoterapia, falando bem resumidamente, claro. Estresse e ansiedade, que são da mesma natureza, como eu falei. A gente tem que saber identificar as causas do estresse para a gente poder saber o que fazer. Porque muitas vezes eu estou estressado, mas não sei nem com o quê. Eu estou tão acostumado a ficar estressado que isso vira um hábito. Ou seja, eu não tenho as referências que estão me prejudicando, por exemplo. Aí existem técnicas de manejo de estresse, existe estratégia de resolução de problemas. Isso aqui, essas duas técnicas aqui, pessoal, já fazem uma diferença gigantesca para as pessoas. Porque a gente tem dificuldade de manejar estresse, a gente tem dificuldade de resolver problemas. Então, o procedimento clínico ensina maneiras de fazer isso aqui. Fazer coisas novas, aprender coisas novas, fazer uma autoavaliação, atividade física e esportiva, respiração diafragmática e relaxamento e uma comunicação assertiva. Isso aqui melhora muito a condição de ansiedade e estresse. Muito mesmo. O burnout. Aqui é para prevenir, viu? Porque quando a pessoa está doente tem que ir para o tratamento, como eu falei, certo? Objetivos graduais ajudam a prevenir o burnout. Atividades de lazer, atividades com amigos e familiares ajudam a prevenir. Tudo isso aqui a gente já sabe, né? A questão é que muitas vezes não faz. Atividades que fogem da rotina também ajudam, porque a gente fica ali naquele negócio, parece que tudo é a mesma coisa o tempo todo. Então você tem que quebrar isso em algum momento. Se afastar de gente pessimista, negativa, complicada, que só traz bronca, só traz dor de cabeça, só traz reclamação. A gente conversa com essas pessoas e vai ficando assim também. Ter pessoas de confiança. A gente precisa ter alguém de confiança. Todo mundo precisa ter. E atividade física, as mais diversas. Desde uma academia a uma atividade esportiva. O corpo não foi feito para ficar parado. Se ele ficar parado, ele adoece. E bebidas alcoólicas e substâncias, todas elas são prejudiciais. A única exceção aqui, se a bebida alcoólica for pouca, ela não gera consequências de problemas na saúde. Mas se ela for, assim, a Organização Mundial de Saúde diz que até 8 porções por semana, uma porção seria uma lata de cerveja. Até 8 porções por semana não causa problema de saúde. Acima desse número já pode causar problema de saúde. E nunca se automedique. Que é o que a gente faz muito, né? Dá aquele remedinho aí, deixa eu tomar um aqui que eu estou meio estressado. Relações interpessoais. A gente vive em sociedade. Então, se a gente não lida bem com as pessoas, a gente não lida bem com a gente não tem saúde. Não tem ponto correr. Ah, mas eu não gosto muito. Enfim, a questão não é se você quer estar com gente o tempo inteiro ou você não quer estar. A gente tem que conviver em algum grau, em algum nível, em alguma frequência. E essa convivência tem que ser saudável. Tem gente que vai querer passar, enfim, das 16 horas que está acordado, vai querer passar 10 com pessoas. E tem gente que vai querer passar só uma. Mas vai precisar de passar uma e outra vai precisar de passar 10. A maneira como isso acontece é que é o ponto determinante. E para isso, a assertividade é um ponto-chave. Nós temos comportamentos passivos, agressivos e assertivos. Eu, você, todo mundo. Todo mundo tem os 3 comportamentos, passivo, assertivo e agressivo. Só qual é o problema? O comportamento mais frequente na nossa cultura é o passivo. Em segundo lugar, o assertivo. O agressivo. Em terceiro lugar, que é o assertivo. Então, um comportamento saudável
ele é o menos frequente. Pessoas assertivas se dão bem com pessoas assertivas. Já pessoas agressivas, em geral, se dão bem com pessoas passivas. E pessoas passivas, em geral, se dão bem com pessoas agressivas. É meio que a tampa e a panela. O passivo quer muito que o outro escolha por ele, que determine as coisas. Aí começa a ter um relacionamento que alguém ocupa esse espaço. E o agressivo precisa de alguém que ele mande, que o obedeça ou alguma coisa nesse sentido. Aí também começa... Estão entendendo? Isso é doente. Isso é um problema de saúde. Não é saudável viver assim. Você vai adoecer vivendo assim. E muitas relações funcionam assim. Um agressivo e um passivo. Os assertivos... Vê só que interessante, pessoal. Ó, o assertivo ele tem um índice de estresse menor, isso é pesquisado, certo? Tem muita publicação sobre isso. Ele lida melhor com conflitos. Ele tem uma maior credibilidade, as pessoas o respeitam mais, o admiram mais, o consideram mais. Ele sabe lidar com as pessoas, porque ele não é a pessoa assertiva ela não é uma pessoa egoísta, não. Ela pensa dela, mas ela considera os outros. E ela inclui os outros. Ela não pensa só nela. Agora, ela cuida dela. Se eu precisar de me afastar de alguém para cuidar de mim, eu vou me afastar. Porque eu estou sendo assertivo, entendeu? Se eu precisar de dizer um não, eu vou dizer um não, e assim sucessivamente. E ela tem uma saúde mental mais equilibrada e os relacionamentos são mais saudáveis. Nos Estados Unidos fizeram um estudo grande com o quanto as pessoas iam para médicos, a frequência de consulta e a frequência de problemas de saúde. E relacionaram essa população fizeram um teste de assertividade. As pessoas assertivas adoecem menos, têm menos recorrência a médicos e têm um sistema imunológico melhor. Só pelo fato dele ser assertivo, independente das condições genéticas e ambientais. As pessoas assertivas adoecem menos. Isso já há um consenso científico sobre isso. Elas adoecem menos porque são assertivas. Sim, qual é a explicação disso? Se eu sou assertivo, eu tenho menos medo, eu sou menos preocupado, eu sou mais claro, eu sou mais afirmativo, eu me posiciono, eu tomo decisões, eu escolho, eu protagonizo minha própria vida. Consequentemente, eu vou ser mais saudável. Estão entendendo? Não é porque é uma mágica, é porque a pessoa que age assim, ela é mais saudável mesmo. Se ela tiver que dizer não, ela diz não. Se ela não puder, ela vai dizer que não pode. Se ela quer se esforçar para ajudar uma pessoa, ela vai se esforçar, mesmo que não fosse um momento adequado para ela, mas ela vai fazer em consideração a pessoa, porque ela não é egoísta. Ó, eu estou aqui numa emergência com o meu menino, tu pode vir aqui me dar uma força, o cara bota uma bermuda, bota uma camiseta, sai de 2 horas da manhã e vai socorrer o amigo dele. Ele poderia assertivamente dizer, ei bicho, eu estou dormindo, não vou te ajudar. Seria assertivo? Até seria. Seria insensível também, mas seria um comportamento assertivo. Mas ele tem consideração pelo outro, então ele se levanta e vai lá ajudar aquela situação lá com um amigo, com uma amiga, seja lá quem for. Estão entendendo? E se ele não puder ir, ele vai dizer que não pode. Dizer, eu também estou com meu filho doente aqui em casa, está tomando nebulização, ele está não sei o quê, eu também não tenho condição de sair agora. Mas eu vou falar com fulano, ver se fulano pode te dar uma força. É assim que ele age. Ele não fica moendo as coisas, jogando para frente, inventando mentira, desviando. Depois a gente resolve, deixa para lá, é assim mesmo. Ele não tem esse discurso. Consequentemente, isso impacta na saúde. Então esse é um ponto-chave, pessoal. Se eu fosse escolher uma coisa para as pessoas fazerem, eu escolheria isso aqui. Só tem uma técnica que você pode usar o resto da vida na psicoterapia, eu escolheria essa. Porque isso muda praticamente tudo na vida da gente. Tem muito material sobre assertividade, só dá uma pesquisada que vocês encontram muita coisa. Ou habilidades sociais. Uma ferramentazinha aqui de graça, simples, prática e de resultados também espetaculares. A respiração diafragmática tem comprovação científica para tratamento de transtornos de ansiedade, depressão, compulsões, transtorno de impulso, transtorno do estresse. Ela praticamente melhora qualquer quadro mental. Por quê? Porque o simples ato de respirar com o diafragma emite respostas fisiológicas para o cérebro de que o ambiente está tranquilo. Então ele diminui a ativação daquela amígdala e daquelas reações de luta e fuga e faz com que a gente fique mais calmo, mais... Não é calmo ficar abestalhado esperando a coisa acontecer, não é nesse sentido não. Você continua tendo energia, mas você não vai desperdiçar energia com quem não precisa. É manter o equilíbrio. Aí ajuda você a se equilibrar e assim, combate o estresse, combate a ansiedade.
o simples ato de respirar com a barriga, pessoal. Agora tem que treinar, não é tão simples assim, porque você tem, por exemplo, essa respiração tem que ser alongada, você puxa o ar durante mais ou menos 5 segundos, segura ali uns 2 ou 3 segundos e solta o ar durante 5 a 7 segundos. E você faz isso e repete, até ter a prática e passar a ser uma respiração natural. Como é que um bebezinho respira? Respira com a barriga. Aí ele cresce, se estressa, feito a gente, passa a respirar com o peito. Né? Respira aí, o cara faz. O diafragma é responsável por grande parte da respiração. E ele está aqui, ó. Então a respiração é como se o ar fosse para a barriga. Claro que o ar não vai para a barriga, a gente sabe. Mas a barriga expande porque o pulmão desce. Então, isso aqui é uma técnica que todo mundo deveria praticar. Todo dia para aprender e se acostumar. E só isso aqui também vai ser outro fator que vai diminuir o estresse e os problemas que a gente tem no dia a dia. E se a gente juntar com o que hoje chamar de atenção plena, mindfulness, é o seguinte, a cultura oriental ela tem muitos métodos e técnicas que se usa lá na China, no Japão, há milênios. Alguns são efetivos e outros não, certo? O Ocidente, digamos assim, começou a estudar a meditação. Só que a gente não tem cultura de meditação, então a gente praticamente não consegue meditar. É meio que um tiro no pé, as pessoas não fazem. Então ele criou uma estratégia que usa a lógica da meditação de uma maneira que a boa parte das pessoas conseguem fazer. O que é isso? Trabalhar a respiração. E quando você estiver envolvido com uma tarefa, faça só aquela tarefa. Pense só naquela tarefa. Se envolva com aquela tarefa. Deixe as outras coisas de fora. Então, se eu estou cozinhando, eu vou cozinhar. Eu não vou ficar na carreira aqui fazendo um negócio porque eu tenho que comer, porque esse estilo de vida é que adoece a gente. Então, se eu vou cozinhar, eu vou só cozinhar. Se eu vou cuidar de uma planta, eu vou só cuidar de uma planta. Se eu vou escrever, eu vou só escrever. Se eu vou pintar, eu vou só pintar. E assim sucessivamente. Realize a tarefa que você está fazendo e mergulhe nela, se concentre nela e viva o presente. Vê só. A gente vive muito o quê? O passado, se lembrando, não era para ter feito isso, não era para ter dito aquilo ali, não sei o quê, né? Ou então o futuro, eita, vai acontecer isso, vai vir não sei o quê, para a semana tem não sei o quê, o boleto não sei qual. Então a gente fica o tempo todo ou vivendo no passado, ou vivendo no futuro. Aí eu pergunto a vocês, qual é a única coisa real que a gente tem? É o presente. E é o que a gente fica deslocado dele. O ansioso fica muito no futuro, o depressivo fica muito no passado. E o saudável fica onde? No presente. Então ele não faz plano? Claro que ele faz plano. Mas ele não vive o plano o tempo todo. Ele faz o plano, termina o plano e segue a vida dele. Ele vive o presente. Então viver o presente, realizar a tarefa que você está envolvido e fazer respiração diafragmática é a chamada técnica ouro para depressão e para ansiedade e estresse. É a técnica mais trabalhada hoje e que tem melhores resultados. É essa técnica de atenção plena, que envolve a respiração e o viver no presente e realizar as coisas no aqui e agora. Por quê? Porque eu inibo esse processo de pensamento de ansiedade, de medo, de angústia, de especulação. Eu inibo esse processamento e fico concentrado num processamento mais saudável, mais do dia a dia. Até porque se eu tiver problema, eu tenho que resolver. Então eu tenho que olhar para o problema agora e não ficar antecipando. Então eu tenho que olhar agora. Agora eu posso fazer o quê? Nada. Então, quando for amanhã que vai ser a hora de eu resolver, então amanhã eu vou lá e resolvo. Mas agora eu não tenho como resolver. Eu sei que é difícil isso, mas é um exercício. E o tratamento é gradual, pessoal. Cada semana um passo. Cada semana um degrau. Não é de uma vez. Nada. Você não adoeceu de uma hora para outra e também você não vai ficar bom de uma hora para outra. Isso é resultado de uma história. Certo? E aí vem o que todo mundo sabe. Hábito, estilo de vida. Então, coisas simples como cozinhar, arrumar o quarto, cuidar da própria higiene, conversar com pessoas, ter alguma atividade agradável. Muitas vezes a gente não faz. Coisa simples. Uma pessoa com depressão, ela não escova o dente, ela não toma banho. Às vezes nem se levanta da cama. Porque ela quer, não porque ela não consegue. Então começa em casa, pelo básico. E aí vai evoluindo, expandindo. Todo mundo precisa de atividade física. Se você não faz, está errado, você vai adoecer em algum momento. Ou você vai ter
uma velhice muito ruim. É assim que funciona, porque o corpo não foi feito para ficar parado. Ele entreva, como a gente diz no popular. Ele é todo cheio de dobra, ele tem que dobrar. Ele não pode ficar parado. O meu trabalho ele precisa ser um trabalho equilibrado. Se ele for um trabalho só de estresse, só de problema, se organize e saia desse trabalho, vai arrumar outro. Agora não faça loucura. Você não pode simplesmente chutar o pau da barraca e ficar sem condições de sobreviver. Se organize, se qualifique, se prepare e vá buscar um lugar melhor para você. Desafios, grupos, pessoas, precisa fazer parte da vida da gente também. Uma alimentação saudável, né? Não perfeita, que enfim, a gente não vai funcionar assim, mas que tenha um equilíbrio, que tenha frutas, que tenha legumes, que tenha verduras, que tenha... Você não coma só coisas prontas e coisas fast food, essas coisas, deixa para de vez em quando, né? Cozinha, faz a comida e come a comida de casa, que é mais saudável, enfim, coisas desse tipo. Família, amigos, pessoas, a gente tem que estar rodeado de pessoas também. O tempo todo, aquela história que eu disse, tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Isso não é problema, mas todo mundo precisa. Lazer, ir num parque, tomar um vento, o povo vem de longe aqui, gasta não sei quanto para ir para a praia, a gente tem aqui, muitas vezes nem usa. Né? E atividade intelectual. Atividade intelectual faz muita diferença, porque quando eu tenho atividade intelectual, eu crio essas redes neurais. Aí eu vou prevenir o Alzheimer. Não é um estudo que diga que isso acontece. Mas quanto mais você usa o cérebro, melhor o cérebro fica. Então, por exemplo, é feito a lógica do dinheiro. Se eu tenho R$1 milhão e eu tiro R$10.000 todo mês, vai demorar um tempo específico para o dinheiro acabar. Se eu tenho R$5 milhões e ter os mesmos 10 mil por mês, vai demorar 5 vezes mais. Então, um cérebro mais saudável, mais ativo, ele é mais resistente e ele demora mais para ter problema. Entendeu? Uma lógica até matemática mesmo. E a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter comportamento, a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que tomar decisões. Outro ponto que eu digo com muita ênfase assim na clínica é o seguinte: nós temos que ser o protagonista da vida da gente. Se a gente deixar o protagonismo na vida da gente na mão de outra pessoa, a gente vai adoecer também. Então, nós quem temos que protagonizar a nossa própria vida. Isso tem relação com a saúde. As pessoas que têm mais autonomia, as pessoas que têm mais protagonismo na vida, que são coincidentemente os assertivos, eles têm menos incidência de transtornos mentais. É uma relação direta nisso aí. Então, tome você suas atitudes, seja ela qual for. Agora, pense com calma, né? Faça isso de maneira coerente, não é impulsivamente. Né? Vou fazer, o resto que se exploda. Não é assim. Mas você tem que protagonizar a sua própria vida. E pensar de maneira saudável. Cuidado com o pensamento positivo. Viu? Eu já falei, vou reclamar de novo. Porque pensamento existe muito uma mídia em cima de pensar positivo. Pensar positivo não resolve nada, se ele não for efetivo. Eu não digo pense positivo, eu digo pense realisticamente. Pensar realisticamente é muito mais saudável do que pensar positivo. Porque realisticamente eu estou pensando dentro de um contexto. E aí eu posso exercer uma prática e esse contexto pode me dar um retorno. Eu tenho um problema, eu analiso um problema e eu chego à conclusão. Eu preciso funcionar assim. Todo mundo precisa funcionar assim. Porque se eu não fizer isso, eu não vou protagonizar a minha vida. E não protagonizando, outras pessoas vão decidir por mim. E aí eu vou ser muito mais frágil. Então, isso aqui vai acontecer o tempo todo. A gente tem problema, não tem como não ter. A questão é como eu faço. Entenderam? Então isso é uma coisa básica. Pensar positivo é melhor que negativo? Claro que é. Mas pensar positivo vai resolver? Se não for efetivo, não. Agora, eu posso pensar positivo, tornar uma coisa efetiva e realizar. É feita a história do sonho e o objetivo, né? Você tem um sonho. Meu sonho é conseguir tal coisa. Certo, mas você tem ações que levam você a isso? Não é porque é difícil e tal, então você vai ficar sonhando. Agora, o sonho pode se tornar um objetivo. E um objetivo tem uma prática, um processo para você chegar a ele. Aí isso vai alterar a nossa saúde, nosso bem-estar, etc, etc. E por fim, pessoal, o cérebro da gente, ele acredita no que a gente pensa, viu? O que a gente está pensando é real para o cérebro. Porque se eu pedir para vocês lembrarem agora de um evento que vocês ficaram muito satisfeitos ou muito felizes recentemente,
vocês vão procurar e vão achar um evento que vocês ficaram muito felizes e satisfeitos. Se você pensar e me ficar lembrando desse evento, você vai sentir a sensação agradável, não vai? Aí eu pergunto, o evento está acontecendo agora? Não, mas você está ativando a memória. Ou seja, o que eu penso, o corpo responde. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o jeito como eu penso. Porque o meu corpo responde ao meu pensamento. Se eu achar que esse teto vai cair aqui em cima de mim agora, eu vou sair daqui. Eu vou sair correndo. Eu não vou ficar se eu acreditar nisso. E assim sucessivamente. Então, o cérebro responde ao que você pensa. Ele acredita em você. Então, dê coisas legais para ele acreditar, né? Senão ele vai começar a acreditar em coisas que não deve acreditar e vai começar a gerar todos aqueles problemas que a gente já viu.